Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós iniciaremos um dos temas mais importantes quando se fala no estudo de história em si. É um dos temas, ou o maior tema que mais cai em Enem, com certeza, mais cai em concurso, que mais cai em vestibular. E com certeza, mais do que isso, é um dos temas mais importantes quando se fala para entendimento da sociedade, como se dá as relações da nossa sociedade, né? Como que está estruturada a organização social a qual nós vivemos hoje. Que é para isso que a gente estuda história, para a gente entender o processo que levou nós a estar nesse nível de transformação social que a gente teve ao longo do tempo, né? E também, logicamente, para os concursos vestibulares da vida, não é mesmo? Então veja bem, vamos lá iniciar. O tema é Revolução Francesa. Revolução Francesa, pessoal, ela durou de 1789 a 1799. Então, portanto, foram 10 anos do processo da Revolução Francesa. Então, ela foi considerada um dos marcos da história, alterou profundamente a base do poder político e social da França sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Então, vocês estão lembrados dessas três palavrinhas, né? São três palavras que vêm lá do iluminismo. Lembra? O primeiro assunto que nós estudamos é o iluminismo, são ideias filosóficas que estavam nascendo ali na Europa, principalmente na Inglaterra, e que depois veio com mais força na França. Então não se esqueça dessas três palavras. Essas três palavras frequentemente caem no Enem, caem em vestibular, caem em concurso, não é mesmo? Vamos lá. Liberdade, igualdade, fraternidade. Não esqueçam. Pessoal, veja bem por que é tão importante esse assunto da Revolução Francesa. Durante a história, né, os historiadores dividiram as idades históricas em 5 períodos históricos. A pré-história, né, aquele período lá que as pessoas ainda não sabiam escrever, não sabiam ler. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea a qual nós estamos. Veja bem que a Revolução Francesa ela inaugura essa idade que a gente está, a Idade Contemporânea. Então, o ano de 1789, o ano de início da Revolução Francesa, marca justamente o início da Idade Contemporânea. Por isso que ela é tão importante para que a gente estude ela. Ela inaugura o que a gente está vivendo nesse momento, que é a Idade Contemporânea. Ela muda, concretiza aquele processo de queda do poder absoluto e nascente do poder da burguesia, né? Dá início ao poder político e econômico da burguesia de vez e muda a estrutura social. Então a Revolução Francesa é o último rei absolutista que vigora na Europa e é justamente o rei Luís XVI na França, ele é o último a cair. Assim, lógico que ainda teve outros reis na Europa, na América, mas o que se fala, o grande rei, aquele centralizador de poder absoluto, é o rei Luís XVI na França, tá bom? Vamos lá, no próximo. Então aqui eu trago para vocês o mapa político da Europa no final do século XVIII. Então nós temos aqui, veja bem, a França. Opa, nós temos aqui a França, tá vendo? Nós temos aqui a França. Nós temos aqui o Reino Unido, tá vendo? Nós estudamos no Revolução Industrial. Porque a Inglaterra, que é em Reino Unido e Inglaterra, pessoal, a mesma coisa. Só que o Reino Unido engloba mais algumas províncias, como a Irlanda do Norte, País de Gales e qual outro país? Me fugiu o nome. Depois eu lembro e passo para vocês. É o outro reino. Então, mas aqui está o Reino Unido, né, que é a Inglaterra. Lembra que eu falei com vocês que o Reino Unido se localiza em uma posição privilegiada? Então está aqui, né, uma grande ilha, tem saída aberta para os mares. Mas o nosso assunto desse momento é a Revolução Francesa e a gente vai falar aqui da França. Falo com vocês também para prestar atenção aqui. Áustria, Alemanha,
que esses países também participam em um determinado momento da Revolução Francesa. Tem uma participação indireta também. Vamos lá. Vamos falar agora como que estava a França no período pré-revolução. O que estava acontecendo por lá? Qual era a estrutura social que se passava na França no período pré-revolução, ou seja, no período anterior a 1789? Então vamos. Forma de governo. Então vocês já sabem, né? Era a monarquia absolutista. É o poder na figura do rei centralizado, né? O rei mandava e desmandava sem nenhum outro poder fazendo contraposição ao seu poder absoluto. Então a estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Mais à frente eu vou mostrar para vocês algum gráfico que exemplifica bem isso. Mas, né, se a sociedade hoje é desigual, na França, no período pré-revolução, era extremamente desigual. E principalmente era dividida em ordens ou classes que não tinham transição entre elas. Ou seja, a pessoa que nascia camponês, ele seria camponês para o resto da vida. Quem se nascia nobre, ele jamais perderia aquele status de nobre. Quem se nascia burguês, ele também viveria burguês o resto da vida. Né? Hoje, embora nós tenhamos grande desigualdade social, mas a gente ainda vê algumas pessoas, né, chegar ao alto poder, outros do alto poder se tornar pessoas com poder aquisitivo não tão grandes assim. Tem essa movimentação social. Lá não, é sociedade estamental. Onde você nasce, você vai ser aquilo pro resto da vida. Vamos lá para o próximo. Aqui sim eu trago o gráfico para vocês. Sociedade francesa do antigo regime. 1% da população era do primeiro estado, que era o clero. 2% da população era do segundo estado, a nobreza. E a imensa maioria, 97%, eram as pessoas do terceiro estado. Aí eu coloco burgueses, camponeses, sans-culottes. A burguesia, pessoal, normalmente era dividida em dois grupos. A burguesia, os jacobinos e os girondinos. Presta atenção nesses dois nomes, que a gente vai abordar muito esses dois nomes futuramente. Quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente também não pode deixar de estudar esses dois grupos sociais. Os girondinos representavam a alta burguesia e os jacobinos a baixa burguesia. Alguns historiadores falam aí em 96%, que era o terceiro estado, outros falam 98%, mas uma regra geral fica aí nos 97%. Então o terceiro estado representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. Trago aqui nessa passagem para vocês aqui. Muita atenção aqui. Representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. Próximo slide. Opa. Aconteceu o quê? Passou duas vezes. Aqui, pessoal, eu trago aqui o conceito. O que são os sans-culottes? Muito importante também. Eles exercem um papel fundamental no processo da Revolução, que eram os artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebia esse nome porque não usava os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão. Tá vendo aqui a calça? Os nobres eles usavam um calção, assim, até abaixo do joelho um pouco e bem folgado. Então esses eram os sans-culottes. Em regra geral, trabalhadores, artesãos, pessoas que exerciam seu trabalho ali arredores da cidade de Paris. Aqui eu trago para vocês um gráfico, né? Na verdade uma tabela. Essa tabela tem no livro didático de vocês. Essa tabela representa em números e não em porcentagem como a pirâmide anterior. Então o primeiro estado, clero, que era os representantes da igreja, compunha 280 mil pessoas. Possuía muitas terras e cobrava dízimos e taxas sobre batismo, casamento, sepultamento, etc. O segundo estado, né, os nobres, já tinham um pouco mais, 840 mil, vivia à custa do estado da exploração do trabalho dos camponeses. E o terceiro estado, como eu disse antes, alta burguesia, baixa burguesia,
trabalhadores urbanos, camponeses, artesãos, 27 milhões de pessoas. Então, que a França tinha por volta de 28 milhões de habitantes na época. Esses 27 milhões trabalhavam para gerar riqueza e os impostos. Os camponeses constituíam cerca de 80% da população francesa e pagavam os impostos ao governo e seus senhores. Ou seja, desses 27 milhões aqui, 80% eram camponeses. As pessoas trabalhavam na terra, viviam com o trabalho da terra e compunham os 80% da população francesa na época e que sustentava com altos impostos os privilégios do primeiro e do segundo estado. Então, principalmente os camponeses e aqui a baixa burguesia sustentava os privilégios do primeiro e do segundo estado. Vamos lá no próximo. Aqui trago para vocês uma das charges mais reproduzidas quando se fala em Revolução Francesa. O que vocês observam aí? Quiser dar uma pausada, dá uma pausada aí e depois ver aqui o que eu vou falar, pode ficar à vontade. 3, 2, 1. Então aqui, pessoal, retrata bem a situação vivenciada na França da época. Aqui, está vendo? Tem um camponês aqui carregando nas costas nada mais, nada menos do que um membro do clero e um membro da nobreza, né? Aí ele fala: minhas costas não aguentam mais esse peso. Carregando nas costas, o que quer dizer? É os impostos que os camponeses pagavam, a baixa burguesia pagava para sustentar os privilégios, a riqueza do primeiro e do segundo estado. Além das questões sociais acima apontadas, né, que a gente tratou nos slides anteriores, a França passava por uma crise econômica grave. Vamos lá por quê? Então, as finanças do Estado já estavam prejudicadas desde o governo anterior, que era o Luís XV. A situação piorou com a derrota na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Se eu não me engano, em 1763 teve uma guerra com a Inglaterra e que a França saiu a perdedora. Então, quando o país sai perdedor de uma guerra, ele sai endividado. Então, além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado por más colheitas provocadas por problemas climáticos. Uma hora era muito sol, período escasso de chuva. Outra hora era períodos com muitas chuvas, enchentes, e isso prejudica a colheita. Quando prejudica a colheita, pessoal, normalmente, tem uma inflação, ou seja, o aumento do preço dos alimentos. E quem não tem condição de comprar, acaba realmente tendo necessidades básicas muito grandes, chegando até a fome, né? Então o rei, nessa situação de crise econômica, falta de alimentos, ele não abre mão do seu privilégio, não abre mão do seu luxo. Para isso, o que ele faz? Aumenta os impostos para sustentar o seu luxo e seus privilégios. Aumento do preço das mercadorias. Isso devido, como relatei anteriormente, à falta de alimentos para todos, gera uma inflação, aumento do preço, e quem pode comprar os alimentos aqui tem um poder aquisitivo maior. Então a população sem poder de compra passa fome, há fechamento de empresas, né? Porque aí essa é a crise econômica gera fechamento de empresa, há desemprego, há falência de empresa, há insatisfação da burguesia, que é aquela classe dentro do terceiro estado que tinha uma certa, vamos dizer assim, mais privilégios, tá bom? Mas não tinha os privilégios do clero e nem do rei, mas dentro dos burgueses, ali da classe baixa, né, tem a burguesia. Então essa situação de exploração do terceiro estado, mais grave crise econômica, mais ideias iluministas, né, liberdade de expressão, liberdade econômica, igualdade. Então, aqui eu fiz essa arte carregando Revolução Francesa. Então, esses 3 pilares: situação de exploração do Estado, grave crise econômica, mais ideias iluministas, que já vigorava na Europa, já tinha derrubado, né, o poder absoluto na Inglaterra e alguns outros países, mas ainda não tinha chegado com força à França. Os outros países tinham feito já reformas, né? Lembra dos déspotas esclarecidos? Eles tentaram fazer algumas reformas para atender os ideais iluministas. Já na França não, era uma sociedade bem
vou dizer assim, uma sociedade muito tradicional que não tinham feito as reformas devidas ainda. Então, pessoal, essa situação de grave crise financeira, fome, desemprego e ainda a maior parte da população tendo que sustentar, né, os privilégios do primeiro e segundo estado, dos reis e dos representantes do clero, então não teve outra saída. Teve que desencadear um processo de revolução. E esse tema, as fases do processo revolucionário, ficará para a nossa próxima aula, para que nosso vídeo não possa ficar tão grande, tá bom? Então, se vocês quiserem já aí dar uma olhada nas fases do processo revolucionário, vai estar aí no livro de vocês